Olá, eu sou o Tony Gonçalves e este é o canal Doses de Sabedoria. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre insegurança pessoal. Bom, todos os meus assuntos aqui têm um propósito. Na grande maioria das vezes eu falo me dirigindo a alguma ou algumas pessoas. Muitas vezes uma pessoa com quem eu acabei de conversar, muitas vezes uma pessoa que está em tratamento comigo, e muitas vezes simplesmente porque eu vi acontecer alguma coisa. Bom, então, sobre insegurança pessoal, eu tive alguns casos. Conheci algumas pessoas, alguns pacientes e até alguns amigos que sofrem de insegurança pessoal. Desculpa. O que é insegurança pessoal? Insegurança pessoal é uma pessoa não acreditar nela mesma, ela não confiar nela própria. E ela tem medo de errar sempre. Ela tem certeza sempre de que ela não será compreendida, que não gostam dela. Isso é uma insegurança pessoal. E isso é uma baixa autoestima, isso é uma pessoa muito ciumenta, isso é uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito medrosa. Tudo isso gera uma insegurança. Uma pessoa em dificuldade financeira, tudo isso vai gerar uma insegurança. Então, as pessoas que são assim, normalmente elas têm uma tendência a ou ser humilde demais ou ser arrogante. Humilde demais é que ele não tem vergonha nenhuma de demonstrar que ele é inseguro, que ele tem seus problemas, que ele tem seus medos, não. O arrogante é aquele que não quer admitir e quer demonstrar para as outras pessoas que ele é forte, que ele é bem consciente da sua posição e que ele sempre tem razão. Então, isso é uma insegurança terrível. O ciumento é um inseguro. Por que ele tem ciúmes? Porque ele não acredita na força dele, na posição dele. O outro que é inseguro também é o ansioso. Por que ele é inseguro? Porque ele quer resolver logo para sair do problema, e ele fica apertando as pessoas para resolverem. Não porque ele tenha pressa de ter um problema resolvido, mas é porque ele quer que corra tudo tão depressa que não dê chance de ninguém perceber o medo, a insegurança, a falta de coragem dele tomar uma atitude. Então ele fica com esses problemas aí. O mentiroso é um terrível inseguro. Então ele precisa contar mentiras para demonstrar coisas boas dele. E aí ele conta umas mentiras que muitas vezes as pessoas até percebem. Não dá para ser verdade o que ele está falando. Então, as pessoas precisam tomar atitudes contra essa insegurança. Bom, a primeira atitude, não tenho a menor dúvida disso, é fazer uma terapia, buscar uma ajuda com uma pessoa que possa ajudá-lo a encontrar as suas fraquezas, as razões do seu medo. E aí, se ele encontrar isso, ele pode se libertar e se tornar uma pessoa mais segura, mais estável, confiar mais nele. Porque essa pessoa não confia nele para trabalhar, ele não acredita que vai ser um bom profissional, ele tem medo de conversar com pessoas estranhas, ele tem medo de arriscar responsabilidades. Quando ele vai para uma terapia, ele vai aprender a lidar um pouco com isso. Mas, independente da terapia, ele tem que começar a perceber quanto ele está tendo de prejuízo na vida dele. E quando eu digo prejuízo, eu não digo só financeiro, mas também.
porque ele não tem coragem de buscar uma chance melhor, para ganhar melhor, para fazer bons negócios. Ele não pode ser um comerciante desse jeito. Ele sempre vai ter medo de que a coisa não vai dar certo e sempre vai abrir mão do preço. E aí ele vai abrir mão do lucro para vender de medo de não conseguir vender depois. Então, o que ele tem que fazer, além da terapia? Primeiro, ler bons livros que o levem a resolver o seu problema. Livros sobre o assunto, tem muitos. Ele deve procurar manter contato com pessoas firmes, com pessoas de sucesso. Mas não querer, diante dessa pessoa, contar mentira para dizer que está igual. A insegurança dele aumenta muito mais e é perceptível. E aí ele perde crédito. E a pessoa que não tem crédito, muito difícil vencer na vida. Então ele tem que ser honesto com ele e com as pessoas com quem ele vai ter contato. É preferível muitas vezes ele ouvir, concordar, ficar quieto, do que querer dar um palpite que ele tem medo de dar. Muitas vezes ele até sabe, até porque insegurança não é falta de capacidade, não. A pessoa pode ser muito capaz, mas ter medo de demonstrar, medo de resolver. Então, se esse é teu caso, procure buscar chances de você provar para você mesmo que você é bom. Num esporte, numa conversa com alguém, procurar conversar com pessoas que conversem um assunto que ele entenda, para ele poder dar algum palpite sem falar besteira, sem ter medo de dar esse palpite. Outra coisa que leva muitas pessoas à insegurança é muitas vezes uma gagueira, um defeito na fala, porque aí ele tem medo que vão reparar. E outra coisa, ele corre o risco das pessoas não entenderem e não darem mais atenção para ele. Então ele tem que buscar um bom fonoaudiólogo ou audióloga para aprender a falar direito, a pronunciar bem as palavras, os movimentos labiais, bem, para poder ser claro. Fazer exercícios vocais e exercícios também diante do espelho, se colocando para começar a adquirir confiança nele. Ver a aparência dele, ver que ele não é um fraco, um tímido, um pálido. Ele é uma pessoa que tem capacidade, só não está tendo coragem. Então, a melhor coisa, ou uma terapia, ou exercícios, ou buscar uma fonoaudióloga, certo? Ou até um exercício de cantor, aprender que exercícios um cantor faz e começar a fazer esses exercícios, para ele ganhar uma fala melhor, mais coragem de se expor. É isso aí. Espero que isso não esteja se passando com você. Ser confiante, ser seguro, abre muitas portas. Ser inseguro, desconfiado, fecha muitas portas. Pense nisso. Você tem que melhorar, porque o teu futuro está chegando cada dia mais perto. Pense nisso. Tudo de bom.